Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos Muito boa presentes tarde, amados amigos, irmãos presentes e os que en estão diferentes naciones. em Que la diferentes bendición de nações. Que as Cristo, bênçãos de Cristo, el ángel del pacto, o sea anjo sobre do todos pacto, seja ustedes sobre todos y vocês sobre mí también, en el e sobre nombre mim também, no del nome Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Buscamos En San Mateo capítulo em 13, São Mateus, capítulo 13, versos versículos 36 en adelante. 36 em diante. E ainda começando um pouco antes, no versículo 34 diz: Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O trigo maduro e, consequentemente, pronto para quê? Para a ceifa, para a colheita. Podem sentar, queiram ter a bondade. Esta parábola é tão importante que todo ser humano necessita conhecê-la. Porque aqui Cristo coloca os seres humanos em dois grupos: trigo e joio. E cada ser humano deve saber em qual dos dois grupos se encontra. Porque, de acordo, a semente será o fruto, será, consequentemente, também a colheita. O trigo, como vimos, representa os filhos do reino, os filhos de Deus, e o joio, os filhos do mal. Ou seja, que Cristo ensinou que há dois tipos de pessoas: filhos de Deus e filhos do mal. E diz que quem semeou o joio é o mal.
Portanto, é importante que saibamos que o mal aí representa o diabo, que sempre é conhecido como o maligno. O mal, o inimigo de Deus, consequentemente o inimigo de Cristo, é o mal que semeou a semente má. E agora, temos que no campo haverá trigo e joio, filhos de Deus e filhos do mal. Isso Cristo ensinou e, consequentemente, o cremos. O próprio Cristo em São Mateus nos diz, no capítulo 15, versículo 18, e capítulo 15, versículo 13 diz: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Ou seja, que há plantas se referindo a seres humanos que Cristo diz que serão arrancados do planeta Terra, do mundo, e isso será para o tempo da ceifa, da colheita. O joio será lançado no forno de fogo, que corresponde à grande tribulação, onde os juízos divinos vão cair sobre a raça humana e os seres humanos representados no joio serão queimados com fogo atômico, fogo vulcânico também, e tudo o que corresponde ao juízo que cairá na grande tribulação. Assim será no fim do século. Mas o trigo será recolhido e colocado no celeiro de Deus. Agora, como se realizará a colheita? E o que mais nos interessa é a colheita do trigo. O trigo são aqueles que escutam a palavra, são os mesmos que são representados na boa terra, que escutam a palavra, a entendem e produzem fruto a 60, a 100 por 1, a 60 e a 30 por 1. E a boa terra, se lermos em Hebreus, capítulo 7,
a boa terra como terreno literal e a boa terra como indivíduo, porque o ser humano, seu corpo físico, vem do pó da terra. Diz, porque a terra que bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa àqueles pelos quais é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Na boa terra, vemos que recebe bênçãos de Deus. E aqui não é boa terra que produz espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos, essa terra está reprovada e está próximo de ser amaldiçoada. Durante a grande tribulação receberão a maldição de serem queimados. Todo ser humano quer ser boa terra, bom terreno, onde a palavra de Cristo seja semeada aqui no coração da pessoa. Porque todos queremos a bênção de Deus. E a boa terra como território também terá seu cumprimento. Agora, diz que a colheita, a ceifa, será para o fim do século, para o tempo final, para o último dia. E como se realizará a colheita? O próprio Cristo diz: a ceifa é o fim do século, e os ceifeiros são os anjos. Os ceifeiros. Se há uma ceifa, uma colheita, tem que ter ceifeiros, colhedores. O versículo 41 deste capítulo 13, enviará o Filho do Homem os seus anjos, e aqui, o Filho do Homem, Cristo, enviará seus anjos. Isso concorda com o dito mais adiante, São Mateus capítulo 24, versículos 30 em diante, onde diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí temos os anjos do Filho do Homem, que foram prometidos para serem enviados em e para o último dia, para realizar o trabalho correspondente.
El capítulo 16, verso 27, No dice capítulo de San 16, versículo 27 de Porque São el Hijo del Mateus, Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então recompensará cada um segundo as suas obras. El Hijo del Hombre vendrá con sus O Filho do ángeles, Homem virá com seus anjos, y entonces va a e dar então recompensará cada um conforme a sus segundo obras. as suas obras. Había dicho que enviará sus ángeles Tinha dito que enviará seus anjos, con gran voz de trompeta. com grande voz de trombeta também. Y en el capítulo 17, versos No capítulo 17, versículos 1 em diante, 1 1 en adelante dice: em diante diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Y aquí les E então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui temos a ordem da vinda do Senhor para o último dia, com Moisés e Elias, que são os que estarão encarregados, esses ministérios estarão encarregados de um trabalho muito importante que está prometido que será realizado no tempo final. E isso corresponde ao sexto selo, o reverendo William Branham falando no livro dos selos, falando no sétimo selo, aqui no livro dos selos, página 458 e 459 diz: então, entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama essas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24, versículo 31, quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta e enviará seus anjos. Não somente um, mas dois, com grande voz de trombeta, que é, quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus chamando para a batalha. Deus está chamando, ou Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo, soou a trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de pessoas. E houve o som de uma só trombeta. E foram abertos 7 selos. Ele está reunindo seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Agora, vejam, para chamar os judeus e, sobretudo, 144 mil, 12 mil de cada tribo, os anjos do Filho do Homem, são os ministérios de Moisés e Elias, as 2 oliveiras, se materializando essa promessa para chamar e juntar 144 mil, Hebreus 12 mil, de cada tribo, no último dia. Estamos vendo o que são os anjos do Filho do Homem. São os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no último dia. O ministério de Elias se repetindo pela quinta vez, porque já tivemos o ministério de Elias Tisbita pela primeira vez, e pela segunda vez esse ministério de Elias, que é o Espírito Santo manifestado em um homem
sempre manifestado em Elias Tisbita, operando esse ministério. E como foi? Através dele que realizou todas essas coisas lá, com as 10 tribos do norte, ou seja, no reino e com o reino de Israel, ou também chamado o reino de Efraim, que corresponde às 10 tribos do norte. Depois, a segunda vez que esse ministério de Elias foi manifestado pelo Espírito Santo foi em Eliseu, com uma dupla porção. Depois, a terceira vez que foi manifestado o ministério de Elias pelo Espírito Santo foi em João Batista. E a quarta vez que foi manifestado o ministério de Elias foi o Espírito Santo operando esse ministério no reverendo William Branham, precursando a segunda vinda de Cristo. Assim como o ministério de Elias operado pelo Espírito Santo precursou a primeira vinda de Cristo através de João Batista, o Espírito Santo operando o ministério de Elias no reverendo William Branham precursou a segunda vinda de Cristo. E está prometido que o ministério de Elias se manifestará novamente, que o Espírito Santo operará esse ministério. Portanto, onde estiver o Espírito Santo no último dia, aí operará o ministério de Elias pela quinta ocasião. Esse ministério, o povo hebreu verá e dirá: este é Elias, ao qual estamos esperando, o qual lhes estará preparando para a vinda do Messias. Os estará preparando para receber o Messias em sua vinda. E também o ministério de Moisés o tivemos lá na liberação do povo hebreu, operado pelo Espírito Santo, anjo do pacto. E se contarmos a ocasião do ministério do Senhor Jesus Cristo, no qual foi o Espírito Santo através de Jesus, se contarmos como a segunda vez, então, para o último dia, teremos uma terceira ocasião em que o ministério de Elias, em que o ministério de Moisés será manifestado. Mas se não contarmos essa ocasião, na primeira vinda de Cristo, como a segunda ocasião, pois a segunda ocasião será no último dia, junto ao ministério de Elias. Primeiro verão Elias, depois verão a Moisés e depois verão o Messias. E isso não vamos explicar muito para que fique ainda assim. O que foi visto no Monte da Transfiguração vai se repetir. Porque essa é a ordem da segunda vinda de Cristo com seus anjos. Recordem que esses anjos que são, recordem que anjo significa mensageiro. Moisés foi o mensageiro de Deus, Elias também foi o mensageiro de Deus para seu tempo. Ou seja, os mensageiros, anjos de Deus. E esses são os ministérios que estão representados nas duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14 e Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14.
São os ministérios para o último dia. E primeiro vamos ver o ministério de Elias. Pela quarta ocasião já ouvimos. E depois o ministério de Elias, por quinta ocasião. Depois o ministério de Moisés. E depois o ministério de Jesus. No último dia. Sempre será o anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, o Espírito Santo operando esses ministérios como os operou em diferentes profetas, desde o Gênesis até o Apocalipse. Ou seja, que o anjo do pacto aparecia, digamos, em tempos passados, aparecia velado temporariamente em carne humana em um homem, por exemplo, chamado Moisés. E depois o vimos também em um homem chamado Samuel, como também o tínhamos visto no homem chamado Josué. E o vimos também velado em um homem chamado Isaías. Também o vimos velado em um homem chamado Jeremias. Também um homem chamado Ezequiel. E assim por diante. Por isso diz a Escritura, Deus, havendo falado em outros tempos aos pais, pelos profetas, como Deus falou? Por meio dos profetas. Hebreus capítulo 1. Versículo 1 em diante. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, que o Deus que falou através dos profetas, depois falou por meio de Jesus. E como Deus falava por meio dos profetas, Zacarias capítulo 7, versículos 11 em diante, onde nos diz: eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Ou seja, que a forma de Deus falar ao povo é através de um homem, um véu de carne, e para isso Deus fala através do seu Espírito Santo, que é o anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, a imagem do Deus vivente. E
se vela em carne humana, se vela em carne humana, homem, um profeta, em um homem e um profeta, e através desse homem, Deus, por meio do seu Espírito Santo, fala ao povo. A Escritura diz: ninguém jamais viu a Deus, o unigênito Filho que está no seio do Pai, ele o declarou, ou seja, o revelou. Ou seja, que as pessoas que viram Deus disseram que viram Deus. Quando viram, o que viram foi o corpo angelical de Deus, que é o anjo do pacto, Cristo em seu corpo angelical chamado o Espírito Santo. Há uma ordem divina para Deus se revelar ao povo e para Deus falar ao povo. A pessoa que não conhece essa ordem estará sem conhecimento do tempo em que vive, estará sem conhecimento da mensagem que corresponde ao seu tempo, porque a mensagem, a palavra prometida para cada tempo é a que Deus cumpre em sua manifestação correspondente a esse tempo. Aí é onde encontraremos Deus manifestado e velado através do instrumento que Ele tiver para essa era, e revelado Deus por meio do seu Espírito, por meio do anjo do pacto, através do indivíduo através do qual se vele e se revele em cada etapa do programa divino. O apóstolo Paulo, em seu tempo, dizia: já não vivo eu, vive Cristo em mim. Era Cristo em São Paulo, velado por meio do Espírito Santo que estava em São Paulo, dizia: já não vivo eu, vive Cristo em mim. Cristo em Espírito Santo. E revelado através de São Paulo aos gentios, trazendo-os ao conhecimento do programa divino da redenção, para assim chamar as ovelhas que ele tinha naquele tempo entre os gentios, assim chamar um povo para o seu nome, o qual esteve chamando de etapa em etapa entre os gentios, os quais formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dirão que entraram na religião ou que não entrarão na religião, pois vejam, qualquer pessoa pode entrar em qualquer religião ou não entrar, mas isso não significa absolutamente nada. Agora, entrar no reino de Deus, isso sim que significa o futuro eterno, a vida do ser humano no reino de Deus, para o qual a pessoa tem que nascer de novo da água e do Espírito, do Evangelho de Cristo e do Espírito de Cristo. Não há outra forma para entrar no reino de Deus. Essa é a única forma que Cristo disse que há. Ainda ele disse mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, não há outro caminho que leve para Deus ao ser humano. É Cristo o caminho que foi aberto para o ser humano chegar a Deus. E agora, sendo que cada pessoa que nasce no reino de Deus, por meio da união de Cristo com sua igreja de etapa em etapa, se reproduzindo em filhos e filhas de Deus,
E sendo que Cristo é o grão de trigo, do qual Cristo disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho, mas se cair em terra e morrer, muito fruto produz, ou seja, muitos grãos de trigo. Para São João, capítulo 12, versículo 24. E para que produza fruto, o grão de trigo que é semeado em terra, pois tem que nascer uma planta de trigo. Cristo é o grão de trigo, onde está a vida, e a igreja que nasceu no dia de Pentecoste é a planta de trigo. E o fruto dessa planta de trigo são filhos e filhas de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, que nasceram no reino de Deus. Tão simples assim. E sendo que o grão de trigo, a planta de trigo, na parábola do trigo e do joio de São Mateus, capítulo 13, versículos 30 ao 43, no fim do século, serão colhidos. No tempo da colheita, no tempo da ceifa, que também é o tempo do verão, porque a colheita é no tempo do verão. Não se colhe no inverno, mas no verão. No verão é que se colhe o trigo e também a cevada. Sobretudo o trigo no tempo do verão, para o qual Cristo, Filho do Homem, o anjo do pacto, enviará seus anjos, esses ministérios de Moisés e Elias, para realizar a colheita, o recolhimento, com a grande voz de trombeta, que é a voz de Deus, por meio do Espírito de Deus, falando ao seu povo no último dia, falando em sua igreja, e sua voz se estenderá por todos os lugares onde deve chegar a mensagem da grande voz de trombeta, a trombeta final, que antecede a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, e os prepara os vivos para a transformação. Estarão no corpo místico de Cristo. No último dia, todos os que vão ser transformados e os que vão ser ressuscitados em seu tempo estiveram no corpo místico de Cristo. Porque para os crentes em Cristo está prometida a ressurreição em corpos imortais, corpos jovens, corpos glorificados, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo. E eles são trigo, produto de Cristo, o grão de trigo. Eles são os filhos de Deus por meio do grão de trigo, Cristo, o segundo Adão, trazendo ou se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. Essa é a família de Deus. A igreja do Deus vivente, o templo de Deus, onde Deus mora em cada crente, e nesse grupo de crentes, sempre que se reúnem, Deus está com eles e entre eles. Para o trigo amadurecer, tem que estar recebendo o sol, o calor do sol do verão. O sol que os preparará para a colheita. O sol que os amadurecerá. E
a palavra prometida para cada era, no cumprimento dela, produz os filhos e filhas de Deus de cada etapa. E a palavra revelada para o último dia, a palavra prometida, em seu cumprimento, produzirá e preparará o trigo que estará na presença do sol, Cristo, porque já não estará numa etapa da lua, mas na etapa do sol. Isso é muito importante sabê-lo. Já não estará em nenhuma das 7 etapas da igreja passada, que correspondia às 7 etapas representadas em 7 etapas da lua. Subirão mais acima, porque as eras passadas, nas 3 etapas passadas de justificação, santificação e dons do Espírito, era luterana, era wesleyana e depois era pentecostal, eram as portadoras do grão de trigo da vida, que formaria o grão de trigo dentro da casca, que é a 7ª era, e depois daí surgiria o grão de trigo do último dia, que amadurecerá, recebendo a luz do sol, mais acima da era da casca, mais acima da 7ª era, o qual corresponde à era eterna, a era de ouro da igreja, era de pedra angular, aí onde amadurecerá o trigo para ser colhido no reino de Deus. Aí vão estar todos os que vão ter a visita dos mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos eternos, e quando os virem, vão ser transformados os que estiverem vivos. Nessa etapa da igreja estará a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, recebendo a luz da palavra revelada para o último dia e vendo a palavra prometida à medida que vai se materializando. E em cada ocasião em que se materialize uma das promessas, dirá: isso estava escrito. E se estava escrito para o nosso tempo, para este tempo final, tem que se materializar. Se estava como uma promessa divina. E o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, com o Espírito Santo operando o ministério de Elias pela 4ª ocasião, preparou o caminho e revelou coisas que estarão acontecendo neste tempo final. Como João Batista também preparou o caminho ao Senhor. Encontramos a João Batista falando do Messias e revelando as coisas que o Messias fará, as que fez e as que fará no tempo final. Vejam no capítulo 3 de São Mateus, diz João Batista, versículo 11 ao 12, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim
Vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão, ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro. Recolhendo o trigo no seu celeiro, e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Para o tempo do fim ou último dia, será dessa mesma forma. Será Cristo quem produzirá a ressurreição dos mortos em Cristo e nossa transformação física no último dia. E quem recolherá o trigo, operando os ministérios que correspondem aos anjos da colheita, que são os ministérios de Moisés e Elias, e esses ministérios vão impactar também o povo hebreu no último dia. Estamos no tempo correspondente a essas promessas divinas. Portanto, com nossos olhos espirituais bem abertos, vigiemos quais são as promessas para este tempo final, e então vigiemos como vão sendo cumpridas gradualmente até que se cumprem plenamente. E quando virmos essas coisas, os sinais que foram ditos que serão vistos no último dia, no tempo final, levantemos nossas cabeças ao céu, porque nossa redenção está perto. E, consequentemente, levantemos nossas cabeças à era celestial, onde estaremos recebendo a revelação da palavra prometida para este tempo final. A igreja terá a que vai ser transformada, o poder da revelação. Recordem que a revelação é um poder. E, consequentemente, com esse poder, Cristo, ao se revelar a ela, dá esse poder à sua igreja. E assim dá as chaves da revelação divina para revelar essas coisas que em breve deve acontecer. Estamos muito perto da nossa transformação. Quando virmos as coisas que foram precursadas acontecendo, há muitas que são sinais físicos. Tenhamos bem abertos nossos olhos e nossas vidas arrumadas com Cristo, porque nossa redenção, a redenção do corpo, a transformação está perto. E quem teve os olhos espirituais bem abertos esteve vendo que as coisas que foram prometidas já começaram a se cumprir. Já estão no processo do cumprimento, também algumas, outras já se cumpriram, e assim por diante. E as que faltam também se cumprirão. Porque o trigo esteve amadurecendo à medida que o sol
na era do sol, na era de ouro da igreja, nos ilumina e nos aquece com a palavra revelada para o nosso tempo, com os raios de luz da revelação, para conhecer as coisas que devem acontecer neste tempo, identificar as que já aconteceram e as que estão em processo de cumprimento. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, disse Cristo. Portanto, estejamos atentos, porque estamos amadurecendo para ser colhidos no reino de Cristo, ser transformados, se permanecermos vivos até esse momento da transformação. Mas se alguém se for antes, não se preocupe, regressará com Cristo na ressurreição. Enquanto isso, pois, estará vendo desde o paraíso a sexta dimensão o que estará acontecendo aqui. O único que já não pode trabalhar porque seu tempo já terminou na terra. Estará mais cômodo lá, falando nesses termos, mas desejará estar aqui para trabalhar. Mas a cada um corresponde uma quantidade de tempo para estar aqui e trabalhar na obra do Senhor. E quando se cumprir esse tempo, o melhor que pode acontecer com a pessoa é que Deus diga: meu servo fiel, vem descansar já. Já realizou o trabalho que te correspondia. E já é hora de descansar. Pense, se Deus não chamasse a descansar, a dormir, porque os santos não morrem, mas que dormem. Se não dormissem os da primeira etapa, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, seriam milhões de crentes em Cristo na Terra, alguns com centenas de anos e outros com milhares de anos. Mas, quando estivermos no milênio, então, estaremos centenas de anos e 1000 anos nesse reino e depois, por toda a eternidade. O trigo maduro. Disse Cristo que quando o trigo amadurece, então vem a colheita. E a colheita diz: quem outro pode fazer a colheita a não ser o anjo do Senhor? O anjo do Senhor, diz o irmão Branham, o reverendo William Branham, quando é aplicado aos anjos da colheita, que fazem a separação entre o trigo e o joio. Ou seja, que será uma obra do Senhor Jesus Cristo operando esses ministérios no último dia. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. São Mateus capítulo 24, versículo 14. Portanto, em frente, perseverando sempre, sabendo que, como está escrito, assim acontecerá.
O importante é estar bem agarrado de Cristo e, sobretudo, nessa etapa na qual estamos vivendo, nos alimentando sempre da palavra de Cristo, sol de justiça, e assim sendo amadurecidos, até que cheguemos ao ponto em que sejamos colhidos com nossa transformação e rápido arrebatamento para ir à ceia das bodas do Cordeiro. O trigo já maduro será levado ao celeiro de Deus, será levado à casa de Deus para a ceia das bodas do Cordeiro. Vê porque é tão importante essa parábola para os seres humanos? Porque o que diz aqui nos mostra qual será o futuro para o trigo e o futuro para o joio. E podemos dizer claramente, sem lugar a nos equivocar, que o joio não tem futuro. O futuro do joio será o lago de fogo. O futuro do trigo será o reino de Deus. Continuem passando todos uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Com vocês, o ministro correspondente em cada país.